Olá, meus amigos, vocês ligados através das redes sociais, nas plataformas da TV Web PBS. Aqui comigo o deputado Keniston Braga, deputado atuante em vários municípios, dentre eles a sua casa, Paruapebas. Hoje o papo que nós vamos ter com o deputado é para que ele possa esclarecer algumas dúvidas que a sociedade ainda tem com relação ao papel do deputado, a importância e os benefícios. E aí eu quero deixar muito bem claro aqui, deputado, que o senhor frise valores, porque valores, né, é o que realmente vai ficar na cabeça das pessoas. E também o senhor tem a oportunidade, é a primeira vez que nós estamos tendo essa conversa através aqui da TV Web PBS, do nosso programa Conexão Notícias, mas fique bem à vontade, né, para você colocar a dificuldade, o que o município já recebeu, o que vai receber, para que a sociedade possa aí fazer as suas observações corretas, né, e sim levar à fonte daquilo que realmente é verdade. Marcos, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, para a gente poder fazer esse bate-papo, te conceder essa entrevista a todos os telespectadores do teu programa, que a gente possa ter, a partir dessa entrevista, a oportunidade de elucidar muita coisa e de informar o que, de fato, a gente tem feito dentro do nosso mandato e o que nos trouxe até aqui. Tenho tido muitas dificuldades para poder desenvolver o meu mandato, trazendo para cá o que eu considero ser necessário e ideal. Já tive problemas já no final da gestão anterior e continuo tendo nessa gestão. Ainda bem que existem pessoas que são inteligentes e percebem que uma ferramenta tão importante como o mandato de um deputado federal, que surgiu aqui a partir da ideia desse movimento político de Paruapebas, não pode ser desperdiçada. A gente precisa aproveitar ela da melhor maneira possível. Eu estou sempre de mente e coração aberto para poder usar na sua totalidade, usar na sua mais perfeita ordem esse mandato para transformar a vida das pessoas positivamente. Quando o benefício chega ao município, é onde o político em si tem o reconhecimento, né, é onde também aflora os ânimos da oposição, porque percebe-se que ele poderia ter feito quando teve oportunidade e não fez, e os grupos começam ali nas redes sociais, hoje que é um embate muito forte, né, a defender, a ocupar, e faz com que a sociedade comece a despertar-se de fato, né, para quem realmente está fazendo aquilo que se propôs. No seu caso aqui em Paruapebas, né, e aí eu gostaria que o senhor colocasse o valor primeiramente, e após isso também o senhor colocasse aí a distribuição, né, das ordens desses benefícios que veio para o município, desde o início do seu mandato até a presente data. Mas eu vou tentar te fazer aqui um breve relato, um apanhado da distribuição dos recursos que eu tenho destinado a este município. Olha, em 2025 eu destinei, isso aí já está em formalização, vai chegar, e aí eu vou até falar em homenagem à minha próxima prefeita Valentina. Eu tenho um olhar muito especial para a educação. Eu mandei esse ano R$400 mil para a ampliação do campus do IFPA, que é um instituto federal que nós temos aqui, né? Eu mandei 750 mil para o desenvolvimento de projetos culturais. Está empenhado, inclusive, isso, usando entidades que atuam dentro do nosso município. Que a cultura possa ser promovida a partir de pessoas que conhecem a nossa realidade, que vivem aqui e que fazem cultura aqui, que produzem cultura aqui. Então tem R$750 mil que muito em breve estará chegando para essas entidades, para que essas entidades possam desenvolver essa atividade aqui dentro do município. Tem mais 250 mil para a realização da Feira de Imersão Cultural, também voltado para o aspecto cultural. Eu digo que temos uma cidade que é um mosaico populacional, nós temos gente de todos os lugares do Brasil, e essa é a nossa característica de formação, é a nossa configuração de cidade, e isso nos dá uma riqueza cultural gigantesca. Por quê? Porque nós temos cultura do povo maranhense, nós temos cultura do povo paraense, do povo goiano, do povo gaúcho, brotando em todos os cantos dessa cidade. Então nós precisamos miscigenar tudo isso, coadunar todas essas culturas, e aí, quem sabe, ter uma coisa que passe a ser identificada como paruapebense de fato. Então, incentivar a cultura é, para mim, fundamental. O povo diz muito do que é a partir das suas manifestações culturais. Então, tem mais 250 mil
que é para a implementação de desenvolvimento do projeto Esporte Comunidade, Esporte na Comunidade, também são entidades esportivas daqui, que se habilitaram a isso e que eu entendi serem bons projetos. E aí tem artes marciais, tem futebol, tem um monte de coisa que está envolvida. E isso tudo é realizado em bairros periféricos da nossa cidade, onde as oportunidades são escassas. E eu sempre digo, quando a gente tem jovens em torno de uma roda esportiva, a gente tem menos jovens em torno de uma roda de consumo de drogas. Então, o esporte é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta fantástica para que a gente possa produzir cidadania e mostrar para esses jovens que o caminho é outro e não o caminho das drogas. Tem também um outro projeto que eu destinei R$250 mil este ano. É apoio e desenvolvimento do projeto Cuidando do Amanhã. Cuidando do Amanhã. Amanhã são crianças, são adolescentes que irão participar das mais diferentes formas. A prática do esporte também, a formação, né? Então tem vários aspectos que estão inseridos dentro desse projeto que me foi apresentado e eu achei fantástico e resolvi investir. Esse ano nós já pagamos R$1 milhão para custeio da saúde do município. Temos aí tratores agrícolas, um para a Onalice Barros, um para a Carimã, outro para a Vila Paulo Fonteles. Eu irei entregar esses tratores agrícolas para as associações dessas vilas, para que elas possam ser utilizadas numa coisa que é importantíssimo. Nós sabemos o tamanho da importância da agricultura familiar. Mais de 70% do alimento consumido no nosso país vem da agricultura familiar. Então, nós temos um município com terras produtivas e que precisamos auxiliar de todas as formas possíveis e necessárias o nosso agricultor familiar, porque é ele que é responsável por colocar comida na nossa mesa. A comida que a gente todos os dias consome vem do campo, seja na forma de proteína, na forma de legumes, de verduras, elas são produzidas no campo e a gente precisa entender quando a gente ocupa funções como essa, como a que eu estou ocupando hoje, utilizando para melhorar a possibilidade da produção, melhorar, ampliar as possibilidades. E os tratores, com certeza, eliminam um pouco daquele serviço braçal, dão mais qualidade na produção e dão mais agilidade na produção. Nós temos um clima sazonal, que nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de sol, e nós precisamos aproveitar o período de plantar, não podemos perder o período de plantar, para que a gente tenha de verdade uma safra que seja benéfica para todos nós. Tenhamos nós, consumidores, um alimento de qualidade e o produtor rural possa ter mais qualidade de vida, poder morar bem, viver bem, ter ar-condicionado lá na roça, ter televisão, ter carro para andar. Todo mundo precisa disso e é isso que a gente busca através desse incentivo. Então temos, e por que não lembrar, né? Semana passada nós entregamos 4 tratores e 7 implementos agrícolas para a Prefeitura Municipal, para que a partir dos seus planos, dos seus projetos, das suas programações, possam usar esses equipamentos também para auxiliar os nossos agricultores da agricultura familiar. Deputado, também além das entregas dos equipamentos agrícolas, também o senhor destinou uma emenda direcionada para o município também fazer investimento na área da produção rural. Sim, que foram a aquisição desses tratores. E olha, teve uma coisa bem interessante, foram R$3 milhões, eles economizaram na compra, compraram 4 tratores e 7 implementos, e ainda sobrou dinheiro para comprar mais 4 e mais 7, eles estão em formalização junto ao Ministério, e meu gabinete tem assessorado, tem auxiliado eles para que a gente possa não perder esse recurso e fazer uma nova compra, e aí passaremos a ter 8 tratores e 14 implementos agrícolas, que com certeza seria, na história dessa cidade, uma maior renovação de frota da história, né? Então é importante que a gente atue nesse sentido. Que mais? Temos aqui, pago em 2024, R$1 milhão e 80 reais de custeio da saúde também. Eu mandei recursos para aquisição de uma UON. O que é a UON? Uma unidade móvel de saúde bucal.
levar para o povo da nossa zona rural esse atendimento. E às vezes fica complicado sair de lá, ou às vezes não tem isso no posto de saúde da vila. Então a gente pensou junto e idealizou que seria importante ter uma unidade móvel de saúde bucal indo até as pessoas na nossa zona rural e fazendo esse atendimento. Esse recurso chegou, a prefeitura fez a licitação e se não chegou ainda, está muito perto de chegar para que a Secretaria de Saúde possa, a partir da sua política de saúde bucal, utilizar essa unidade móvel, que é uma van com um consultório dentário montado lá dentro, possa utilizar para levar para o homem do campo, para o morador da nossa zona rural, qualidade de vida melhor, uma saúde ainda melhor, né? Também foi pago em 2024 R$ 122.223 de estruturação da saúde da atenção especializada. Que mais? Que mais nós temos? 23, tem algumas coisas de 23, foi 150 mil. Reestruturação e modernização do campus do IFPA. Eu venho desde 2023, todos os anos, mandando recursos para esse campus. Nós temos a partir do Ministério das Cidades, e aí é uma articulação política. Nós temos um ministro paraense lá em Brasília, e eu consegui, junto ao ministro, recursos para regularização fundiária das casas populares 1, se não me falha a memória. Conseguimos recursos também para contenção de encostas ali do bairro Liberdade, tudo isso através do PAC e com a anuência do ministro. É um pedido que fizemos ao ministro Jader Filho, que fomos atendidos. Mas nós temos outras atuações, por exemplo, todos nós acompanhamos de perto há muito tempo a batalha das pessoas, dos moradores do bairro Nova Vitória, que estavam sob ameaça de despejo por anos seguidos. Assim que eu conquistei o mandato, um dos primeiros órgãos que eu visitei em Brasília foi a sede nacional do INCRA. E lá eu fui até o diretor nacional, Dr. César, e mostrei todo um cenário que a gente precisava reverter, que era a incerteza daquelas pessoas, daqueles trabalhadores que moram naquele bairro. E nós conseguimos sensibilizar o INCRA, e o INCRA doou aquela área, porque pertencia à União, doou aquela área ao município de Paraupebas. O prefeito anterior fez o registro em cartório, aquela área hoje pertence ao município de Paraupebas, e o que precisa agora é só que a Secretaria de Habitação do atual governo possa fazer o levantamento e entregar para aquelas pessoas o título definitivo, que não é só entregar um papel, é entregar a possibilidade, por exemplo, de contratar recursos para fazer reformas, para poder fazer melhoramentos, ampliação. A atual gestão também precisa subir lá no Nova Vitória e entregar instrumentos públicos que são componentes de um bairro. Precisa entregar um posto de saúde, precisa entregar uma escola, precisa entregar praças, que são instrumentos que todos os bairros precisam e merecem ter, que agora é possível, porque esta área é uma área pertencente ao município. Atuamos também junto ao Ministério das Cidades para regularizar uma pendência que tinha antiga, ali das famosas casinhas do bairro Nova Carajás. As pessoas estavam sob ameaça de despejo, porque foi uma área que foi ocupada, foram casas que foram ocupadas. O Ministério absorveu tudo isso, assumiu com o Banco do Brasil a obrigação de fazer o pagamento pelo aquele investimento, pelo aquele financiamento. Foi junto com o município se responsabilizou em fazer alguns reparos, e o Ministério em concluir as obras de estrutura, ruas, enfim. Isso tudo foi uma conquista nossa a partir do diálogo com o Ministério, com o nosso ministro paraense, Jader Filho. É muito importante que tenhamos representatividade do nosso estado, ocupando lugares importantes, porque a gente consegue ter melhor acesso e melhores resultados. Então, isso é um pouquinho do que a gente tem feito, né? Ainda temos 2 orçamentos a serem distribuídos. Repito, Paraupebas sempre está
na ponta das minhas intenções, porque reconheço a importância dessa cidade para o Pará e para o Brasil, e a cidade onde eu moro, onde eu crio minha família e onde eu estou há muito tempo, há mais de 20 anos. Bom, já em pouco tempo de mandato, né, tem muitos benefícios que o senhor destinou a Parauapebas, mas o senhor falou um assunto que a gente já ia tocar, que é com relação à regularização fundiária. O município hoje tem uma área, na verdade, um complexo muito grande, que é o VS10, que é o anseio daquela comunidade e tem vários entraves de não receber os aparelhos públicos, porque ainda é uma área que pertence à União. Deputado, como é que está o andamento sobre essa situação da VS10, que ainda pertence à União, né? É uma área que são mais de 28 bairros, mas aí teve algumas distribuições das zonas, que é a Zona Sul, mas infelizmente não é ainda do município. E aí, vamos colocar em números, tem para mais de 50 mil habitantes naquele complexo. Olha, primeiro a gente precisa entender a história, como é que surge o bairro do S10. O município, há algum tempo atrás, não tinha uma legislação, uma lei de uso e ocupação do solo. A partir do momento que isso foi criado, se estabeleceu um regramento para comercialização, os loteamentos, famosos loteamentos, que, entre outras coisas, exige que o loteador entregue asfalto, entregue iluminação pública, entregue água, coisas que são fundamentais para se instalar um bairro. Infelizmente, o complexo de bairros da VS10 não surgiu desta maneira. Ele surgiu de maneira desordenada. Foi podemos assim dizer que a especulação imobiliária ou a ganância de alguns que prometeram coisas que não foram cumpridas. E como não existe uma regularização a partir dos olhos da legalidade, a partir do que estabelece as regras municipais, estabelecida nas leis municipais, o município tem sim algumas restrições para poder atuar lá dentro. E isso é imposto pelo próprio Ministério Público. Nós estamos falando de recurso público aplicado em área particular, não pode. A lei veda isso. Então, por isso, há algumas restrições e limitações para que o poder público possa promover a instalação de objetos que são necessários, são essenciais para o funcionamento de um bairro, dentro daquele bairro, como escola, como praça, como posto de saúde, tem muitas restrições para isso. O que eu sugiro? É uma coisa que eu já falei em outros momentos. Eu sugiro que a atual gestão chame para dentro de uma discussão o Judiciário, o Ministério Público, para que a gente possa, de verdade, encontrar uma alternativa. A gente não pode simplesmente ficar empurrando isso com a barriga. O problema está aí, não fomos nós que criamos, nós não conseguimos. Agora a gente precisa se debruçar sobre ele e buscar a solução, porque a solução existe. Se fosse um problema sem solução, aí tudo bem, mas é um problema que existe solução. Só precisamos usar toda essa estrutura que a prefeitura tem. Nós temos uma cidade uma prefeitura que tem experiência em sistemas habitacionais, em distribuição de áreas para ocupação de maneira ordenada e segura. Então, por que não usar toda essa expertise e toda essa instrumentalização que tem hoje e se debruçar sobre esse problema? Nós vamos resolver do dia para a noite? Não. Mas a gente precisa começar. A gente precisa ir eliminando passo a passo cada um daqueles bairros. E é muito importante porque nós temos, como você disse, uma população consolidada ali. Aquilo é irreversível, não tem mais como mudar o que está ali. E nós precisamos melhorar. As pessoas que moram lá são trabalhadores. São pessoas que contribuem com o desenvolvimento do município e que precisam ser, por isso, olhadas e enxergadas a partir do dever que tem a gestão municipal. Estou pronto para dialogar, se for interesse da gestão municipal, para tentar contribuir. Repito, nós temos programas federais para todas as horas, são mais de 700 programas que estão lá ativos e que a partir disso precisam ser acessados. Eles não vão vir se a gestão do município não procurá-los. Então, esse de regulação fundiária é um deles. Nós temos aí o PAC,
que é o Programa de Aceleração do Crescimento implantado pelo governo federal, que precisa ser acessado. Então, recomendo que se faça um levantamento de toda essa realidade hoje vivida pelo complexo de bairros da VS10, e que o gestor, o prefeito, possa ir até Brasília, usar o seu deputado federal, sou deputado federal do município também, e até os ministros, ele também tem relação com outros deputados federais que não são daqui da cidade, mas que têm a responsabilidade, porque são deputados federais do estado inteiro, que podem ajudar no acesso a esses programas de regularização fundiária. A gente está pronto para isso. Deputado, mas direcionado, né, aqui para a VS10, o deputado já tem ido ao INCRA, já tem buscado informações de que forma posso contribuir, apesar que você colocou também aqui à exposição, né, do município, mas assim, eu quero que o senhor direcione uma fala direcionada mesmo para aquela comunidade da VS10, né, e aí isso é uma pergunta, né, e também uma abertura que a gente faz aqui, a pedido daquela comunidade. O deputado Kenzo já foi, olhando para essa lente aqui, que é exclusivamente para os meus amigos da VS10, eles têm me falado, Marcos, quando for com o deputado, pergunte a ele que pertence, se ele já foi, o que ele pode falar para a gente, né, para que a gente possa respirar e ter realmente a esperança de ter aquela área realmente voltada para a gente, para que os benefícios cheguem de fato, que o município a gente sabe que tem estrutura, mas tem os entraves, e esse é um dos principais, que é justamente a regularização fundiária do Complexo VS10. Usando a prerrogativa que tenho do mandato para poder dizer, prefeito, e digo isso publicamente, prefeito, vamos a Brasília buscar recursos para que o município possa aplicar na regulação fundiária. Repito, há uma necessidade de reunião dos poderes constituídos, judiciário, o municipal, por que não envolver também, vejo o prefeito hoje numa excelente relação com o nosso governador Helder, do nosso partido, do meu partido, do MDB, que é um grande governador, que tem se dedicado muito, inclusive a VS10 recebe, a partir de uma articulação política minha, uma usina da paz. Nós fomos o primeiro município fora da região metropolitana a receber uma usina da paz, quando recebemos a usina da paz ali do Tropical, e passamos a ser o primeiro município também no estado a receber a segunda unidade da usina da paz. Logo que eu me elegi deputado, eu fui para o governador dizer o que era o complexo de bairros da VS10. Deputado, então nesse caso tem que partir da Câmara, do projeto, ou não? O prefeito pode ir direto, porque o que a gente ouve muito, inclusive nas redes sociais, que tem uma força muito grande, é um empurrando para o outro, né? O problema do complexo VS10, a relação fundiária, coisa da União. E aí, quando se fala de União, a gente sabe, você tem um deputado federal, então o deputado seria o responsável. Mas o senhor está colocando aqui o passo a passo e o trâmite é totalmente diferente. Olha, nunca ninguém me apresentou nenhuma área da VS10 que fosse pertencente à União. Eu te conheço, se tem, eu preciso saber. Que a gente vai junto ao INCRA Nacional, tentar buscar com que essa área seja transferida para o município, assim como foi lá no Nova Vitória. Olha, esse jogo de empurra-empurra, ninguém resolve nada, ele não deveria existir. Se existe, não deveria existir. Repito, isso só vai acontecer se nós fizermos uma reunião de forças em torno desse problema. Esquecer as diferenças políticas e tratar do que é nossa obrigação e do que é necessário. Reunir Câmara, reunir deputados estaduais, federais. Nós temos 2 deputados aqui do município, um estadual e um federal. Nós temos uma Câmara, nós temos o prefeito, nós temos o governador, que tem muito interesse em ajudar essa cidade, ajudar as regiões, dar demonstração disso a todo momento. Então nós precisamos reunir forças e sentar com pessoas adultas e sensatas e trabalhar para a solução desse problema, que é o mais importante. Levar qualidade de vida, tranquilidade para aqueles trabalhadores que hoje habitam a VS10. Então o povo da VS10, o mandato é de vocês. Eu fui eleito com voto de muitas pessoas aqui nessa cidade. E a partir do momento, eu tive 52 mil votos aqui, 52.088 votos. E eu sou deputado de todas as pessoas, mesmo daqueles que não decidiram votar no deputado Kenzo. Então eu tenho essa obrigação, tenho essa responsabilidade, estou pronto e preparado para auxiliar a todo momento. O senhor destinou a sua emenda
Aí nós estamos falando aqui de aparelhos públicos que não vão para a VS10, e agora a VS10 é contemplada, né, já com seu mandato, com um aparelho público importante, não só para o complexo, mas para o município, que é uma unidade básica de saúde nível 5. Fale para a gente a quantidade, o valor dessa emenda e a importância, né, que é para toda a comunidade, em especial o complexo VS10. Na verdade, isso não é recurso de emenda do deputado Kennedy, isso é um programa do governo federal que contemplou vários municípios e contemplou o município de Parauapebas com essa unidade. O que eu, de verdade, sou muito feliz de ter conquistado, por exemplo, foi a Usina da Paz, mas fico triste, em 2023 eu consegui 6 milhões de reais de recursos para asfaltar algumas ruas da VS10, tudo isso foi feito, encaminhado, e na hora H, lá em 2024, o município estava inadimplente e esses recursos voltaram para os cofres da União e quem perdeu foi a população. Fiz minha parte, mas infelizmente naquele momento o governo estava inadimplente e aí o recurso voltou. Quem perdeu fomos todos nós. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Dizer que continuamos, temos ainda 1 ano e alguns meses de mandato pela frente. Irei usar até o último dia deste mandato para trabalhar pelo povo paraense, em especial pelo povo de Parauapebas. Faço isso porque entendo ser minha missão e minha obrigação. A todos que ficaram até o final da entrevista, muito obrigado pela audiência, compartilhe, comente, fique à vontade e também dê sugestões, né, para que a gente possa estar buscando mais informações junto ao deputado, junto aos representantes, seja na esfera nacional, estadual e municipal. Obrigado, Marcos Rocha, diretamente para o estúdio da TV PBS. Valeu, Marcos.